O STJ está passando pela maior mudança de rotina processual dos últimos anos. E não é uma coisa só. São duas frentes acontecendo ao mesmo tempo. A lei que regulamenta o filtro da relevância e a emenda regimental número 53, que já alterou a forma de julgar na Corte desde julho de 2026. Neste vídeo, o Cássio Rosarinho Advogados reúne as duas frentes. O que já está em vigor, o que ainda tem prazo para se adaptar e o que muda na forma de redigir petição e recurso a partir de agora. Começando pela relevância, porque é a mudança mais estrutural. Esse requisito não nasceu agora, ele foi criado em 2022 pela Emenda Constitucional 125, que incluiu os parágrafos 2º e 3º no artigo 105 da Constituição. Só que na prática, essa exigência nunca chegou a valer para quem estava recorrendo. O próprio STJ, ainda em outubro de 2022, editou o enunciado administrativo número 8, deixando claro que a demonstração da relevância só seria exigida em recursos contra acordos publicados depois da entrada em vigor da lei regulamentadora. Ou seja, o tribunal suspendeu administrativamente a cobrança desse requisito até que houvesse lei, e foi exatamente essa lacuna que ficou aberta por quase 4 anos. Foi só agora, com a sanção do projeto que tramitou com o PL 3085 de 2026, que a relevância ganhou forma prática. Um novo artigo, 1035-A do Código de Processo Civil, inspirado no modelo de repercussão geral do STF. Inspirado, não uma cópia. A relevância tem dupla função. Primeiro, é filtro de entrada, sem um tópico específico e fundamentado demonstrando relevância econômica, política, social ou jurídica, o recurso é inadmitido de plano. Segundo, ela também é uma técnica de formação de precedente vinculante. O artigo 927 do CPC ganha o inciso 3º-A e os julgamentos proferidos sobre esse regime passam a ter eficácia obrigatória para juízes e tribunais no mesmo patamar dos recursos repetitivos. Isso confirma o que já se discutia. A intenção é afastar a leitura do STJ como verdadeira instância recursal e reforçar sua vocação constitucional de corte de precedentes. E para entender por que esse filtro é tratado como prioridade dentro do tribunal, vale olhar os números. O próprio STJ divulgou que encerrou o primeiro semestre de 2026 com 260.220 processos recebidos, um recorde quase 25.000 a mais do que no mesmo período de 2025. Foram 291.280 processos julgados no mesmo período em 2026. Lembrando que a Corte é composta por apenas 33 ministros para o julgamento de todos esses casos. O próprio presidente do tribunal, ministro Herman Benjamin, chamou essa curva de inviabilização ascendente. É exatamente esse volume que a relevância pretende endereçar. Menos processos formando precedente com filtro de entrada para que a Corte consiga qualificar o julgamento das teses que realmente importam para o país, em vez de tentar dar conta com a mesma profundidade de mais de 260.000 casos por semestre. E aqui vai um ponto que muita gente está deixando passar. Essa lei que regulamentará a relevância da questão federal tem vacatio legis de 30 dias a partir da publicação. Então, mesmo sancionada em agosto, ela só entra em vigor no início de setembro. Mais do que isso, o próprio texto, no artigo 4º, diz que a exigência do tópico específico da relevância só vale para os recursos interpostos contra acordos publicados depois da entrada em vigor da lei. Ou seja, quem tem recurso pronto contra a decisão já publicada não precisa correr para incluir esse tópico. Mas quem está com o processo em fase de decisão nos tribunais de origem já deve começar a se preparar agora, porque a virada deve ser rápida. Voltando ao conteúdo, essa vinculação mais forte obriga tribunais de justiça e tribunais regionais federais a se curvarem ao entendimento do STJ, firmado sob o regime da relevância. E a lei reforça exatamente o instrumento que garante esse cumprimento, a reclamação. O artigo 988 do CPC passa a prever expressamente o cabimento da reclamação para garantir a observância desses acórdãos, inclusive em casos de aplicação indevida da tese
ou de recusa em aplicá-la. Um detalhe que vale registrar: o texto original previa multa de 20% do valor da causa para reclamações manifestamente inadmissíveis, e isso foi retirado na CCJ do Senado, o que reduz o risco processual e técnico de quem for se valer desse mecanismo. Uma dúvida recorrente: isso significa que o STJ vai deixar de julgar os casos individuais? A resposta, olhando o desenho da lei e a experiência da repercussão geral no STF, é não, pelo menos não de forma imediata. Nos casos comuns, a tendência é que a análise da relevância ocorra de forma implícita, com a turma julgando o mérito diretamente. O filtro fica mais rígido justamente para as teses repetidas ou de menor complexidade. Agora, diferente da lei da relevância, a emenda regimental número 53, que não tem vacatio legis, ela já está em vigor desde a publicação, em 1º de julho, e ela mexe bem mais do que ela aparenta. Primeiro ponto, o novo artigo 343-A exige que toda petição inicial de ação originária e todo recurso dirigido ao STJ contenha um resumo dos fundamentos de fato e do direito, dos pedidos, da decisão impugnada e dos dispositivos invocados. O formato exato ainda pende de portaria da presidência, mas essa exigência pode vir a ser determinada a qualquer momento e pode levar à inadmissão dos recursos. Segundo ponto, menos comentado: o agravo interno contra a decisão monocrática da presidência passa a poder ser relatado pelo próprio presidente em sessão virtual, o que já gerou questionamento no Supremo Tribunal Federal via uma ADI protocolada por uma associação de prefeitos. E terceiro, julgamento de repetitivos por reafirmação de jurisprudência dominante pode ocorrer de forma concomitante à própria análise de afetação, também no ambiente virtual. Resumindo, a relevância ainda tem 1 mês de fôlego antes de valer para todo mundo, mas exige planejamento desde já. Inclusive porque o volume dos processos recebidos pelo STJ mostra que essa mudança veio para ficar. Já a emenda regimental número 53 está valendo, resumo obrigatório, julgamento virtual de repetitivos e mudança de relatoria nos agravos internos. Esse é o tipo de mudança que separa quem só protocola recurso de quem constrói estratégia recursal. Se você quer aprofundar alguns desses pontos, deixa nos comentários e continue acompanhando o nosso canal. Cássia Ruzarini Advogados acompanha as principais mudanças dos tribunais superiores.